Agora nós vamos conversar com a Vitória. A Vitória Rodrigues é médica veterinária e vem hoje conversar com a gente sobre os nossos pets, relacionado a verminoses. E a gente precisa entender melhor, até pra gente cuidar dos pets e cuidar da gente também. Bora conversar com ela agora? Já se encontra aqui, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa. Muito bom a gente poder conversar com a veterinária Vitória Rodrigues. Ela que vai tirar algumas dúvidas sobre esses parasitas em pets. E que, de uma certa forma, se você não cuida do seu pet, você pode trazer problemas. Será que para a sua saúde também? Vamos começar falando quais são os tipos mais comuns aí nos pets. De parasitas em pets, né? A gente tem principalmente parasitas na forma de nematóides, né? Que podem ser transmitidos pelo contato direto ali do animal com fezes de outros animais de rua, direto ou contato direto com outros animais. Vamos falar dos gatos, que muitas vezes tem... Gato, ele não aguenta ficar muito tempo dentro de casa, ele quer dar uma passeadinha. São poucos gatos que ficam dentro de casa. Alguns que acabam saindo, voltam para dentro de casa. O que falar relacionado aos gatos? Assim, os gatos, eles também podem ser acometidos por esses vermes, esses nematóides, né? Semelhante àquela lombriga humana, né? É da mesma família ali, mas é um específico para gatos, tem um também específico para cães. E aí, principalmente animais que têm acesso à rua, que têm contato direto com outros animais, podem, ali pela ingestão de alimentos contaminados ou contato mesmo direto com lambidas entre outros animais, eles podem transmitir esses vermes. Ainda parasitas. falando de gatos, né, que eles gostam de ficar em cima das coisas, eles gostam de ficar em cima de cama, em cima de sofá e gosta de sair. Existe alguma diferença relacionada a esses gatos, os que ficam fora e os que ficam dentro? Existe. Um gatinho que você cria dentro de casa é ideal, né, que você tenha um cuidado maior, né, questão de vacinação, vermifugação. E esses animais de rua, né, infelizmente eles não têm todo esse aporte. Então, os gatinhos de casa que têm contato com esses animais, esses gatinhos de rua, estão expostos ali à transmissão não só dessas verminoses, mas de outras doenças também, como algumas viroses que podem ser transmitidas para esses animais. E aí eles podem acabar trazendo para dentro de casa e trazendo para os gatinhos que estão em casa, que nem vão para a rua. Pronto. Isso é interessante de chamar a atenção. Quais são os sinais e quais são os sintomas? Assim, falando das verminoses, né, os sinais que a gente mais observa são a questão de diarreia mesmo, as fezes mais pastosas. Tem vômito? Pode acontecer, né, em algumas situações. Mas aí já a questão de viroses, a gente pode observar espirro, secreção nasal. Existe diferença entre cachorro e gato nessa hora? Assim, as doenças, tanto os parasitas quanto os vírus que causam doenças no cão são diferentes dos que causam doenças nos gatos. Mas os sintomas, às vezes, podem ser parecidos ali. As verminoses que causam doenças em cães também vão causar diarreia, também vão causar... Agora, uma pergunta que eu tenho interesse de fazer é relacionada à alimentação desses pets. Aquele gato, aquele cão que só vive na ração, ou aquele gato e aquele cão que não come comida também, fora, muitas vezes até fora de casa. Como é que fica a situação? Por exemplo, relacionado a, no caso, a ração mesmo, comprada, vai influenciar? Assim, o ideal é que a alimentação desse animal seja monitorada por uma questão de saúde mesmo, né? Não que seja errado da comida, mas uma situação ideal, né? A ração, ela é um alimento que ele é planejado para o gato, ele já é pensado nas necessidades diárias dele, né? Enquanto que aquela comida que sobra um pouco ali do almoço pode não ter as quantidades ideais. Na verdade, é muito provável que ela não tenha as quantidades ideais de carboidrato, proteína, às vezes pode ter mais sal do que o necessário para a dieta desses animais. Então, a ração, por ser
um alimento já pensado para esses animais, ela é mais ideal e mais prática, né? Não que em situações emergenciais. Certo. E aí a gente fala da transmissão para os homens, né? O que a gente tem que ficar atento? Transmissão de doenças para os humanos, né? Sim. Assim, questão de lambidas, né? Os lambejos, no geral, eles não representam um perigo, certo? É claro que a saliva dos animais, ela tem uma quantidade de micro-organismos semelhante à nossa também, certo? Mas assim, a pele humana, ela funciona como uma barreira. Então, os lambejos, eles são importantes, né? Uma demonstração de carinho. E tudo bem receber alguns desses lambejos, mas é interessante evitar eles em regiões como feridas abertas, né? Porque pode ter ali alguma bactéria que cause alguma infecção e acabe atrapalhando a cicatrização daquela sua ferida. Região de mucosa também é interessante evitar, né? Como boca, olhos, mesmo por uma questão mais higiênica, mas os lambejos, eles são... Muito bom. Demonstração de carinho. Outra coisa que me chama bastante atenção também é que às vezes você tem, como você falou no início, pets que você tem dentro de casa que não saem de jeito nenhum e outros que vão para a rua e voltam. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem cachorros em casa, né, que saem de vez em quando, mas tem gato e o gato sai muito para a rua. Isso vai influenciar relacionado aos cães? Assim, podem ter alguns parasitos, alguns vermes que os dois animais compartilham em comum, apesar da grande maioria deles ser um pouco diferente, mas pode ser que esse animal que saia para a rua acabe trazendo. E ele é tão saliente que ele vai até para a comida dos cachorros. Sim. Já vi ele querendo comer a comida dos cachorros. Competindo ali recurso, Verdade. Pois é. Então é interessante restringir o acesso à rua, telando as janelas, as portas da casa, né? E é claro que um passeio é sempre interessante, né? Legal. Muito então, bom. passear com a guia, né? O que a gente tem que observar quando são gatos que gostam muitas vezes de procurar roupas, gostam de estar dentro de guarda-roupa, porque gato é danado para fazer isso, né? Nossa, demais. Adora um lugar quentinho, um lugar bonzinho para ele estar ali se escondendo. E aí é mais complicado quando o gato não é só de dentro de casa, né? É mais complicado ainda quando o dono é alérgico. Eu tenho alergia a pelo de gato, mas eu tenho 3 gatas e elas são exatamente como você descreveu aí. Entram no guarda-roupa, entram na coberta assim, debaixo da cama, né? Então, às vezes, pela própria questão da nossa saúde mesmo, é interessante estar sempre ou restringindo um pouco o acesso a alguns locais ou trocando a roupa de cama com uma... Você consegue acreditar que quem tem alergia corre o risco de não... Corre risco não, pode melhorar tendo eles dentro de casa? Você já ouviu falar nisso? Com certeza, mas eu sinto que meu filho tinha muito problema alérgico por causa de gato. Depois que a gente passou a criar o gato dentro de casa, por incrível que pareça, acabou a alergia dele com o gato. Pode acontecer sim. O nosso corpo, ele vai se adaptando, né? Muito bom. Aos pelos, aquilo que a gente reconhece como alérgeno, né? Mas aos poucos a gente pode se adaptando. Eu hoje estou bem melhor, mas eu ainda sou bem alérgica. Não pode exagerar, viu? Não pode exagerar, mas é verdade. Muito bom. Fala pra mim do tratamento, por exemplo. Geralmente as pessoas só vão dar os remedinhos quando o bichinho chega. E depois imagina que não precisa mais. Nunca mais na vida. Entrou na fase adulta, não vai precisar mais dar remédio de verme. Vamos falar sobre isso, sobre o tratamento, como as pessoas podem cuidar dos pets em casa. Assim, a medicação para verme, né, para a vermifugação, ela varia conforme também o estilo de vida do animal. Então, se é um gatinho que tem acesso à rua com frequência, ou um cão que você sai para passear com ele com frequência, que tem contato com outros animais, é interessante levar o veterinário e fazer um protocolo de vermifugação com mais frequência, porque o estilo de vida daquele animal é um estilo em que ele está mais exposto a outras verminoses. No mínimo, de quanto em quanto tempo? No mínimo de uns 6 em 6 meses,
tá? Dependendo da frequência de passeios. Há mais, às vezes, um animal que fique mais em casa, que não sai, não tem contato com outros, uma vez por ano, mais ou menos. Muito bom, muito bom. Mas interessante estar levando ao veterinário para conferir essa questão. E sempre ficar ligado, né? Porque às vezes você tem gato e cachorro em casa. Isso. Às vezes tem uns dois, então é bom observar. Tem mais alguma informação que você queira levar para quem está em casa? Acho que aproveitem seus bichinhos, os lambejos, eles são muito importantes, é uma demonstração de carinho entre eles e a gente, então sempre estar atento mesmo a essa questão da saúde, das doenças que possam ser transmissíveis, né, como a gente falou aqui, mas não deixar de demonstrar carinho e afeto. Muito bom, quero agradecer pela sua presença. Obrigada. Muito bom a gente trazer essas dicas para hoje, segunda-feira, especialmente para você que é tutor e tem aí seu pet dentro de casa. Cuide dele, tá bom? O Instagram para as pessoas que quiserem entrar em contato com você? Pode ser pelo Instagram da Unifacid, certo. Professora na Unifacid. Então, pode sempre entrar em contato com a gente por lá. Tá bom. Muito obrigada pela sua presença.